Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Oi gente, tudo bem? Bom, da última semana pra cá, qualquer coisa, qualquer foto que eu poste no Instagram, chove DM, chove comentário perguntando se eu coloquei ou não silicone. E hoje eu vim aqui esclarecer pra vocês de uma vez por todas que sim, eu coloquei silicone nos seios e realizei um sonho, estou feliz demais. E é isso. E eu vim responder algumas perguntas que o pessoal tem me feito lá no Instagram. E eu juntei um geralzão assim do que eles têm mais perguntado. E vim aqui falar pra vocês e contar pra vocês e explicar também como foi a minha experiência e tal. Então, eu nunca gostei do tamanho, do formato do meu peito. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu agarrei, né, meu amor? Decidi colocar sem pensar 2 vezes. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho 17 anos. Então, eu precisei da autorização da minha mãe, porque ela que é minha responsável. Minha mãe sempre foi muito de boa em relação a isso, ela sempre me apoiou nas minhas escolhas, desde que fosse uma coisa que não fosse afetar ou que fosse me prejudicar. Mas ela sempre me apoiou na maioria das coisas que eu decido fazer. E aí a gente conversando, eu falei, pô mãe, quero botar já há um tempo já. Falei, quero botar, não sei o quê. E aí a gente decidiu que eu ia colocar. Aí marcamos a consulta com o médico, meu cirurgião, lindo, querido, mora no meu coração. Decidimos tudo na primeira consulta, o tamanho da prótese, por onde íamos colocar, decidimos tudo em uma única consulta. E aí eu só ia vê-lo de novo no dia da cirurgia. Aí eu fui lá, fiz a consulta e tal, e depois desse um mês, eu já tinha feito uma bateria de exames, eu fui operar. E aí no dia da cirurgia, eu tinha que estar em jejum, em total jejum, não podia beber nem água. E aí eu parei de comer meia-noite, tinha que estar no hospital às 7 da manhã. Minha cirurgia foi mais 10h40, mais ou menos. Aí chegando lá, minha mãe teve que assinar um monte de documento, porque como eu falei, eu sou menor de idade. E aí ela teve que assinar autorização, tudo certinho. E eu fui subir pro quarto. Quando eu subi pro quarto, eu fiquei lá esperando o médico chegar, porque eu não fui a primeira a ser operada. Tinha mais 5 pra operar no mesmo dia que eu. E eu fui a segunda paciente a ser operada. Aí quando a primeira operou, se recuperou da anestesia e tal, eu desci, tava super tranquila, meu médico foi excepcional, a equipe médica também foi sensacional, eles o tempo todo me tranquilizando, falando que ia estar de boa, e as enfermeiras também conversando comigo, falando que era tudo bem e tal, e isso me ajudou muito a ficar mais tranquila do que eu já tava, porque assim, antes eu tava tranquila demais. Eu nunca sou de acreditar antes, eu só acredito quando tá acontecendo. Ainda mais quando é uma coisa que eu quero muito. Aí, na hora, assim, eu comecei a ficar nervosinha, mas aí elas falando comigo, conversando, eu fiquei muito tranquila e foi essencial a ajuda delas pra me acalmar. E antes da cirurgia eu fiz muito exame mesmo. Isso é de acordo com cada médico. Isso é o seu médico que vai dizer. O meu médico me passou esses exames e aí foram os que eu fiz. Foi de sangue, de urina, eu tive que ir ao cardiologista para poder fazer o risco cirúrgico, para ele saber se estava tudo bem e tal. Aí, ele dizendo que estava tudo certinho, me dando o risco, eu já fui marcar a cirurgia. E a incisão da minha prótese foi por baixo do músculo e aqui por baixo. Eu não quis colocar por aqui, eu coloquei aqui por baixo e foi um cortinho bem pequeno de 4 centímetros. E eu decidi colocar por baixo do músculo porque eu sou menor de idade e eu penso em ter filhos, não agora, mas bem futuramente. Mas ainda assim eu penso em ter. E ele me disse que colocando por baixo do músculo isso não ia atrapalhar na amamentação. E aí eu decidi, junto ao médico, claro, sempre. Todas as minhas escolhas foi de acordo com o que o médico disse. E tudo que eu achava que eu podia, eu ia perguntar pra ele e ele me dizia sim, pode, não pode. E aí a gente combinou tudo junto. E a prótese que eu coloquei foi redonda. Eu queria que desse pra ver que é silicone. Eu não queria natural, porque se fosse pra ser natural eu nem colocava, nunca achava de ir colocando. E aí eu queria redondinha pra dar pra ver que era silicone e também ia ficar... Foi o que ele disse, que ia ficar um formato bonito pro meu peito. A minha anestesia foi geral, foi o que meu médico indicou. Aí eu tomei geral e depois eu tomei a sedação. Foi muito rápido. Eu lembro que eu tava conversando com a enfermeira e com a anestesista, e de uma hora para outra eu não lembro mais de nada. Eu apaguei real. E quando eu acordei eu já estava operada lá, esperando para subir. Subi pro quarto e fiquei lá. Minha cirurgia acabou mais ou menos meio-dia e pouca, quase 1 hora.
E eu só levei alta às 6 horas da tarde, porque eu tinha que ficar em observação e tal, pra saber se ia dar alguma reação da cirurgia ou algum medicamento. E graças a Deus não deu nada, foi super tranquilo, mas ainda assim eu só pude sair de lá às 6 da tarde. E como eu ainda estava sobre alguns efeitos de anestesia nesse dia, eu não estava sentindo muita dor ou alguma dor absurda, eu estava sentindo dor normal, porque era um corpo estranho que estava dentro de mim, então o nosso corpo tende a expelir aquilo. E aí eu tava sentindo dor, mas não era uma coisa absurda, então foi tranquilo. Só que quando eu fui pra casa, no dia seguinte, que foi o meu primeiro dia de siliconada, nos 3 primeiros dias eu sofri muito, os 3 primeiros dias são os piores. Assim, eu não vou falar pra vocês que não doeu, não vim aqui mentir pra vocês, me falar a verdade. Deu pra caramba nos 3 primeiros dias, eu não conseguia levantar, não podia fazer força. Eu tinha que ter ajuda sempre pra levantar. Não podia levantar meu braço mais que isso. Esse era o único movimento que eu podia fazer. Não podia fazer assim, só assim. Agora eu já posso levantar, já posso fazer assim. E na consulta com o médico, ele perguntou quantos ml eu pretendia colocar, quantos eu achava que ia ficar legal, se eu queria meu peito muito grande ou não, se eu só queria mudar o formato. E eu falei pra ele que eu queria o peito grande, porque eu não gostava de peito pequeno, já tive peito pequeno há muito tempo, e eu queria aumentar. Aí ele perguntou quantos ml eu pretendia colocar, quanto eu queria, quanto eu achava que ia ficar legal. E aí eu, na humildade, falei que, pô, acho que 250 vai ficar legal, 300 e tal. Vestia 40 de sutiã e ficava largo. E eu queria aumentar pra 42, 44. Aí ele foi e falou, como isso aqui seu é largo, dá pra colocar mais. O que você acha de 325? Fez minha vida, né? Fiquei realizada. Mas aí ele falou, na hora, eu sempre levo um tamanho a menos e um tamanho a mais do que o paciente escolhe. E ele levou a 315 e a 335. A 335 ia ficar muito grande pro meu corpo e a 315 muito pequena. A 325 foi ideal. Achei que tá um tamanho de boaça e eu amei, gente, sério. Então foi isso. O tamanho da minha prótese é de 325 ml dos dois lados, perfil super alto e formato redondo. E aí meu pós-cirúrgico, como eu falei pra vocês, foi um pouco complicado nos 3 primeiros dias, porque doeu bastante. Mas depois disso foi muito tranquilo, as dores foram maneirando, eu fui tomando remédio e foi muito, muito tranquilo. Não poderia ter sido melhor. E aí, depois as dores foram diminuindo, eu só fui sentindo aquela pressão. Mas depois nada, agora eu não sinto mais nada, só umas pontadas, muito de vez em quando eu abuso do esforço. Mas ainda eu não estou 100% de alta, ainda tenho que usar sutiã cirúrgico. E o que eu usei é esse aqui. Essa coisa linda aqui. O meu médico recomendou a marca Plié, e é o que eu tô usando. E tem dele preto também, só que tá pra lavar, porque eu uso mais o preto. Menos pior que esse bege horrível. Mas é isso, gente. Todo mundo tem que usar, porque ele ajuda a dar formato no peito. Ele ajuda a deixar redondinho, deixar a prótese colada no músculo. Tem que usar, não adianta. Tirei um pouquinho porque o médico deixou eu ficar até 5 horas sem o sutiã, caso eu tenha algum evento especial. Gravar vídeo é um evento especial pra mim, porque... né? E aí ele deixou eu ficar sem. Mas agora que eu tirei o ponto, tem uma semana que eu tirei os pontos, menos de uma semana que eu tirei os pontos. Aí agora ele tá liberando eu ficar até 5 horas sem sutiã. Mas antes de tirar os pontos, jamais nem pensava ficar sem sutiã. E é isso, gente. Essas foram algumas perguntas que vocês têm me feito lá no Instagram. E se você ainda não me segue lá, me segue pra ficar por dentro de tudo, que a gente fica mais pertinho. E sempre que eu vou gravar vídeo lá, eu aviso lá e pergunto pra vocês qual tipo de vídeo vocês querem. Então me segue lá, não esquece de deixar seu joinha aqui no vídeo que me ajuda demais. E se inscrever no canal se você não é inscrito. E compartilha com aquela tua amiga que tem vontade de colocar silicone ou que ela gosta do assunto, tá sempre pesquisando. E é isso, um beijo, até a próxima, fui!